Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso NEPEC Debates de hoje. No dia de hoje, nós vamos tratar de uma temática que é foco do nosso grupo de pesquisa, do nosso núcleo, o NEPEC. Essa temática, hoje nós trataremos a partir da seguinte perspectiva: o Estado e a teoria crítica latino-americana. Tá? Lembrando que esse evento ele é um evento organizado pelo NEPEC, pelo nosso núcleo de estudos em política, Estado e capitalismo na América Latina, que está sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o evento de hoje ele faz parte, então, de uma ampla agenda, né, de pesquisa desse núcleo de pesquisa, uma pesquisa sobre o Estado capitalista na América Latina, sempre buscando analisar o Estado sob uma perspectiva crítica. Vocês podem conferir outros eventos que já foram realizados, que foram transmitidos também na nossa página da internet, sobre a mesma temática. O lançamento de livros que foram feitos também a partir do grupo estão aí na nossa página da internet. E além desse canal do YouTube, na verdade, está na página da internet. E também lá vocês podem conferir as mais recentes publicações também do núcleo de pesquisa do NEPEC. Certo? Então, lá vocês podem acessar a publicação em si, tem um link, vocês podem explorar isso lá e buscar, então, se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Esse tema que nós vamos trabalhar hoje aqui sobre a perspectiva que eu anunciei antes, certo? Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados de hoje, que são dois professores e pesquisadores, que focam a sua pesquisa na questão do Estado, né, e nessa temática específica. O primeiro professor que eu dou as boas-vindas é o Ricardo Chiota, e também está aqui com a gente o Moisés Heck. Né? Sejam muito bem-vindos, professores. Eu gostaria inicialmente de apresentar um pouco, né, aí da formação desses professores, onde eles atuam, né, mas ambos trabalham a questão do Estado em suas pesquisas. Certo? O professor Ricardo Chiota é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso e é doutor em Sociologia pela Unicamp. E possui pós-doutorado em Sociologia pela UENF. O nosso convidado, o Moisés Heck, é professor da Universidade de Caxias do Sul e é doutorando atualmente em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ambos professores, ambos pesquisadores fazem parte aí do nosso grupo do NEPEC. Tá? Então, eu gostaria já de dar as boas-vindas para vocês e já iniciar com uma primeira pergunta bem ampla para abrir o debate. E aí eu gostaria que os dois professores, por favor, comentassem essas questões, né? Respondessem na medida em que achassem adequado essas questões. A primeira questão que eu coloco, e aí já passo a palavra para o professor Ricardo inicialmente, e depois o professor Moisés. A primeira questão é a seguinte: eu gostaria de saber, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? O que vocês entendem que caracteriza uma perspectiva crítica sobre o Estado? Né? O que caracteriza, que elementos caracterizam ter uma perspectiva crítica acerca do Estado capitalista, e, sobretudo, do Estado capitalista na América Latina. Além disso, também, ainda né, nessa pauta, o que caracteriza essa perspectiva e por que vocês entendem que é tão importante utilizar desse referencial analítico para pensar o Estado e, sobretudo, o Estado na América Latina. Então, conforme a nossa combinação prévia aqui, primeiro o professor Chiota vai responder, o professor Ricardo vai responder essa pergunta, e em seguida eu passo a palavra também para o professor Moisés para fazer suas considerações. Professor Ricardo, novamente, me alonguei um pouco na abertura aqui, mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leonardo. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, né, do NEPEC, seu, para estar participando desse evento, e também desejar, né, boa tarde, bom dia, boa noite ao nosso público, né, que poderá assistir esse vídeo, né, em qualquer horário, pois estará disponibilizado no YouTube, e saudar também o colega Moisés, que está fazendo parte dessa mesa. Em relação a essa primeira questão,
Eu creio que a perspectiva crítica de estudo do Estado, ela foi inaugurada por Marx e Engels, que não escreveram uma obra sistemática sobre o Estado capitalista. O Engels publicou um livro sobre as origens do Estado. Marx tinha planos de escrever uma obra sobre o Estado, mas não teve tempo de vida suficiente para realizar essa tarefa. Apesar disso, esses autores inauguraram uma nova forma de explicar o Estado, que o concebe emergindo das relações sociais de produção, da sociedade em conflito consigo mesma, das classes sociais, e a totalidade também é um desses princípios explicativos importantes dessa teoria. A sociedade, sua base material, é decisiva na fundação do Estado. Daí que as relações de produção, os interesses antagônicos das classes sociais é que determinam o Estado nessa nova perspectiva inaugurada por Marx e Engels. Grosso modo, com referência ao contexto histórico do século XIX, o Estado é entendido por esses autores como um instrumento das classes dominantes. Desse modo, o poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra, tendo no Estado o seu núcleo decisivo. Por isso, a teoria marxiana estabelece a conquista do Estado pela classe trabalhadora e o proletariado como um momento central para a emancipação da classe. Essa perspectiva tornou-se uma tradição teórica muito rica no estudo do Estado e da sociedade. Ela serviu de referência para a compreensão de diferentes contextos históricos, temas, por autores que fecundaram essa teoria crítica, dando-lhe distintas vertentes e tons. Há diferentes linguagens no interior do marxismo, como o leninismo, o historicismo, o estruturalismo, o marxismo analítico, epistemológico ou ontológico, etc., e são sínteses ricas do materialismo histórico das tradições intelectuais nacionais. Embora distintas, elas se situam na perspectiva dos interesses da classe trabalhadora e proletária. Têm em comum o anticapitalismo e a revolução como horizontes da praxis. Um dos importantes capítulos dessa fecundação da teoria de Marx e Engels sobre o tema do Estado pode ser encontrado na obra de Nico Poulantzas, em particular o livro Poder Político e Classes Sociais, no qual o autor avança uma teoria do nível jurídico-político do modo de produção capitalista, sistematizando de modo estrutural uma teoria marxista do Estado capitalista. Escrita em 1972, esse livro faz o curso dos clássicos do marxismo, desfazendo mal-entendidos, pontuando críticas e propondo novas compreensões de tais escritos à luz dos ensinamentos de Althusser, para quem as instâncias política, econômica e ideológica do modo de produção possuem autonomia relativa. Poulantzas vai além de uma concepção instrumentalista do Estado ao distinguir o político do econômico e o poder de Estado do aparelho de Estado. Nas palavras desse autor, e agora citando Poulantzas, o Estado capitalista, com direção hegemônica de classe, representa não diretamente os interesses econômicos das classes dominantes, mas seus interesses políticos. Ele é o centro do poder político das classes dominantes, sendo o fator de organização da sua luta política. Não dá aqui para me deter muito nas considerações de Poulantzas, mas apenas uma visão geral de sua obra. E o importante também a destacar é que a recepção dessa tradição teórica crítica na América Latina esteve marcada por concepções instrumentalistas na primeira metade do século XX, e já os que concebem a autonomia relativa do Estado começam a escrever suas obras a partir da década de 1970, em sintonia com essa renovação da tradição de estudo no Estado, por parte dessa vertente da teoria crítica marxista, dessa tradição marxista. E em ambas, a questão da totalidade se coloca, uma vez que a região tem sido entendida como produto da espoliação imperialista, do subdesenvolvimento ou da dependência. Mas nessas distintas chaves teóricas, há modos diversos de conceber as relações entre o interno e o externo, que variam. Cabe destacar que a problemática da dependência coloca como central a necessidade de articular essas dimensões, estabelecer a conexão entre determinações internas e externas, de modo que a explicação das formações sociais latino-americanas dê conta de como a dimensão externa é internalizada e como ela organiza e configura a nação internamente.
O que importa destacar na relação imperialista, nessa concepção da problemática da dependência, em vez de uma determinação unilateral que vem de fora e tem seus agentes internos, o fato de que ela organiza internamente as relações de classe, as instituições e nossa dinâmica. A dependência, desse modo, é a manifestação interna dessa determinação externa, o elemento que liga o conjunto da formação social à dinâmica do capitalismo mundial. Isto é, uma condição histórica que nos constitui e nos organiza internamente enquanto formação social. Considero essa tradição teórica materialista importantíssima, porque ela não tem um compromisso com o aperfeiçoamento da ordem apenas, mas ela se compromete com a prática política das classes subalternas, com a emancipação dos trabalhadores e do proletariado, dos arranjos de dominação que tem no Estado um momento decisivo. Então, creio que poderia começar assim, né, essa minha resposta. Então, muito obrigado, Leonardo, e passo a palavra para você. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado. Vou passar de imediato a palavra, então, para o Moisés, e ao final vou tecer meus comentários aí a respeito dessa perspectiva e desses elementos que tu nos apontou como mais determinantes para a gente entender essa perspectiva crítica, né? Obrigado pela contribuição. Moisés, por favor, te passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e, inclusive, boa noite, né? De manhã também alguém pode estar vendo o vídeo, então, bom dia. Quero agradecer, Leonardo, pelo convite, é um prazer estar aqui do lado do professor Ricardo também, para abordar essas questões tão caras a mim, a minha pesquisa. Pois bem, né, eu, assim como o professor Ricardo, gostaria de iniciar tratando, né, da perspectiva crítica, obviamente a partir do pensamento de Marx. Se nós tomarmos o termo crítica, e aqui eu vou me permitir falar um pouco a respeito da origem do termo na modernidade, especialmente no campo da filosofia, a gente vai ter duas grandes obras que vão utilizar o termo crítica, né? Já no seu título. Vai ser Crítica da Razão Pura, em Kant, e o subtítulo do Capital, Crítica da Economia Política, né? Naturalmente, então, o termo crítica, no sentido que a gente emprega para analisar as concepções de Estado capitalista, sem dúvida nenhuma, o sentido empregado por Marx, quando elabora, então, a sua crítica da economia política, que nada mais é do que, ao contrário de toda a concepção liberal burguesa, e Kant talvez seja um exemplo maior, né, do pensamento liberal burguês, né, a concepção de crítica presente no marxismo, né, ao contrário, portanto, da ideia da transcendentalidade, da crítica enquanto condições de possibilidade, a crítica da economia política, ela busca, na verdade, elaborar uma exposição das contradições do objeto, uma forma imanente de elaborar uma crítica, ao contrário, portanto, das versões transcendentais de uma crítica oriunda do pensamento liberal. Então, eu acredito que fazer uma análise do Estado do ponto de vista crítico fazer uma exposição das suas contradições. Assim como Marx faz no Capital uma exposição da economia política, ou seja, a anatomia da sociedade burguesa, à luz das suas contradições e uma exposição dessas contradições juntamente com a crítica dos teóricos da economia política, Adam Smith, Ricardo, entre outros, né? Eu acredito que, da mesma forma, a gente deva proceder para fazer análise do Estado, analisando as suas contradições e fazendo uma crítica das versões liberais, né, legitimistas, especialmente de matriz contratualista, que tratam a respeito do Estado como sendo uma entidade neutra, uma entidade que busca o bem comum, cuja concepção de lei, por exemplo, em Rousseau é de uma vontade geral, enfim. Então, a crítica, portanto, seria, num momento, a exposição das contradições do Estado, do objeto de pesquisa, ao mesmo tempo que uma crítica do pensamento liberal, que, ao meu ver, tem um caráter estritamente ideológico, que busca fazer uma legitimação do Estado capitalista sob o argumento de benefício de todos, né? A ideia de que o Estado ele beneficiaria a todos, enquanto, na verdade, a realidade nos mostra, a praxis nos mostra que o Estado ele está aí para fazer uma defesa e uma garantia
das relações de produção. Portanto, não é, de forma alguma, pelo menos na minha perspectiva, a defesa do bem comum, né? Ao contrário, né? Se toma, portanto, a singularidade pela universalidade, né? Para utilizar uma definição clássica e canônica de ideologia, né? Uma definição que parte do pressuposto de que aquilo que se é aparente, universal, seria, portanto, do interesse de todos, enquanto, na verdade, oculta interesses particulares, né, de certas frações e classes específicas. Eu encaminharia, portanto, a resposta, né, para esse sentido, né? Uma crítica do Estado seria, ao mesmo tempo, uma exposição das contradições do nosso objeto de pesquisa, portanto, do próprio Estado, ao mesmo tempo que se elabora uma crítica do pensamento liberal que busca justificar um modelo de Estado centrado na ideia da vontade geral. Muito obrigado, Moisés, muito obrigado. Obrigado, Ricardo, também pelas considerações iniciais aí que fez a respeito dessa questão. E eu acho que foi bem proveitoso, assim, todos os pontos que foram colocados, né? E fica, eu acho que em destaque, pelo menos, ao meu ver, fica em destaque essa ideia de que a crítica ocorre na medida em que se analisa o Estado, ela ocorre justamente para expor, né, contradições, como como Moisés estava comentando, e essa origem, né, da crítica, ela vem para falar sobre o Estado, e ela vem com certeza desde Marx, e aí faz todo esse trânsito até Poulantzas, Althusser, né, e outros autores mais atuais também que o Ricardo estava trazendo, né, comentando com a gente. Então, eu acho que já deu para a gente entender mais ou menos o que é fundamental nessa perspectiva, que é justamente a crítica, e entender também um pouco, né, em que consiste essa crítica, né, em que consiste essa crítica, qual é essa crítica como um método, né? Eu acho que foi nesse sentido assim que pelo menos eu consegui entender e consegui captar, né, os elementos que vocês trouxeram até esse momento aqui sobre essa perspectiva crítica, né, e da necessidade de ter um olhar crítico, analítico, crítico sobre quando se pensa o Estado, né? E muitas vezes ele vai vir na pesquisa científica, na abordagem científica, ele vai vir e precisa partir da oposição a uma visão mais liberal do Estado e da política, né? Então, acho que foram pontos muito interessantes aí. Eu queria também avançar um pouco mais agora. Vocês comentaram aí alguns aspectos dessa perspectiva crítica, né? De forma mais ampla, então, e de forma um pouco mais também mais abstrata, de certa maneira, né? A gente parte dessa ideia de maior abstração para depois tratar de aspectos mais concretos, né, dessa perspectiva. E um desses aspectos, né, uma forma de fazer essa transição é pensar, né, vocês já comentaram um pouco sobre isso também, já na primeira pergunta, mas pensar a América Latina, a partir do Estado. Então, a perspectiva crítica, a gente entende até aqui que ela parte o quê? Ela parte de uma visão do Estado como um Estado capitalista, inicialmente. Não se dissocia do Estado capitalista, certo? E o Estado capitalista na América Latina, ele foi pensado por diversos autores, diversas correntes teóricas, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais aqui, talvez citar algumas contribuições. Quais seriam as contribuições assim da intelectualidade latino-americana, né? Muitas vezes até alguns autores não são latino-americanos, mas viveram e trabalharam na América Latina para fazer essas análises críticas, né? E eu queria saber de vocês assim, quais são as principais contribuições que vocês enxergam, né? Claro que a partir da dimensão de análise que cada um faz em suas pesquisas, né? Quais as contribuições que essa intelectualidade latino-americana ela pode trazer para o nosso campo de estudo, por exemplo, do Estado na América Latina e do Estado no Brasil, o Estado capitalista, né? Partindo dessa crítica, então, o que vocês podem comentar para nós, para quem está nos assistindo e não conhece muito do tema, ou está iniciando
essa imersão sobre a temática do Estado capitalista na América Latina, né? Quais autores vocês recomendam? Quais perspectivas vocês recomendam ou destacam como as contribuições mais fundamentais aí para a gente pensar o Estado na América Latina sob essa perspectiva crítica? Acho que agora seria o Matheus, né, para começar esse comentário. Em seguida a gente passa para o professor Ricardo. Desculpa, Moisés. Desculpa. Não tem problema, Leonardo. Imagina. Acho que essa é uma questão central, especialmente para o NEPEC, né, em função de que se trata exatamente dos autores latino-americanos, né, do pensamento crítico latino-americano, que é a maior referência, né, dos estudos de todos aqueles que participam do NEPEC, penso eu. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, né, a maior contribuição desse conjunto de intelectuais é pensar o Estado do ponto de vista da periferia. Sem dúvida nenhuma, a partir da ideia da inserção dependente do mercado mundial e também de uma categoria muito cara, né, a todo aquele que pensa o Estado capitalista na América Latina, a heterogeneidade estrutural. Eu diria que essas duas categorias, elas, digamos assim, são as mais sólidas e os achados teóricos mais significativos que essa intelectualidade pôde trazer, né, e contribuir, né, para a história das ideias do pensamento crítico. Claro, isso vai gerar uma série de desdobramentos, né, que vai correr desses mesmos achados teóricos. Então, acho que inicialmente para dar um tratamento a essas questões, né, é importante mencionar, além disso, a própria gênese histórica derivada que a economia capitalista na América Latina vai se caracterizar, né? Então, não à toa, quando Marx redige o Capital, ele está analisando o capitalismo que ascende na Inglaterra, né? Então ele é originário da Inglaterra e vai se expandir pelo globo. Quando o modo de produção chega na América Latina, ele não é exatamente como foi concebido na Inglaterra, como ele foi gestado na Inglaterra. Ele vai aqui assumir uma configuração completamente diferente. Vai ser uma gênese derivada, portanto. Então, a forma pela qual a América Latina se insere no mercado, na divisão internacional do trabalho, no mercado mundial, isso vai, de certa forma, traçar o destino da região. A intelectualidade, portanto, ela buscou pensar essa inserção dependente do mercado mundial, né, essa gênese histórica derivada, justamente para buscar romper com o ciclo de dependência, certo? Romper com o ciclo de dependência. Bom, inicialmente, portanto, esse seria um ponto central. Eu diria assim que seria o maior pressuposto pelo qual a intelectualidade, né, que vai pensar o Estado capitalista hoje em dia tem que assim, compreender com detalhes. Agora, todo o desdobramento que isso vai gerar no pensamento crítico, né, é de extrema importância, especialmente para aqueles autores que têm uma afinidade maior com a matriz marxiana, né, eles vão articular a análise deles sempre vinculados com a ideia da crítica da dualidade, né? Então, o que significaria isso, né, em linhas gerais, né? Então, quando a gente toma, por exemplo, os textos do jovem Marx, cuja categoria central de análise é a ideia da alienação, certo? Depois do Marx de maturidade, ele vai desdobrar para a ideia do fetichismo, certo? Como um principal categoria crítica do modo de produção, né? Eu acredito que seja interessante, né, a gente aglutinar essas duas categorias pelo termo de heterogeneidade perdão. O Estado, portanto, ele não consegue, ou ele não tem uma base que se corresponda à sua superestrutura, né? Então, há uma espécie de força de desagregação social, cujo Estado precisa exercer uma força acima do normal, entre aspas, do normal, do normal, para manter a integração social, em função dessa força desagregadora. Importante para a América Latina, fenômenos como o caudilismo, o populismo, as dificuldades,
usando aqui o exemplo do Brasil, poder moderador, né, o Estado varguista, enfim, vários fenômenos autoritários que a gente não observa com regularidade que nós encontramos na América Latina nos países centrais. Então, isso é um sintoma, né, dessa heterogeneidade, especialmente na América Latina. A heterogeneidade e a dificuldade que se tem do Estado ter a base adequada à sua superestrutura, né? Então, esse também é um desdobramento que vai surgir a partir do pensamento crítico da América Latina, certo? Claro que, além disso, a gente poderia colocar também como um ponto de vista prático, né, que é nos questionarmos a respeito dos rumos que a região vai assumir, né? Então, se a gente manter a condição de dependência, isso também é uma linha de pesquisa clássica, né, muito tradicional, né, do pensamento crítico latino-americano, né, a crítica à ideia da dependência. Então, se nós, de um ponto de vista, assumirmos a dependência e a integração ao imperialismo, né, então a gente Eu tive aqui uma pequena instabilidade aqui na internet, eu acho que foi na minha aqui, mas agora já voltamos. Eu só não consigo, acho que ainda as imagens aqui não estão aparecendo ainda para mim. Não sei se é a instabilidade aqui na minha internet. Vocês me escutam? Então, Moisés, nós tivemos aqui uma pequena instabilidade. Tu falavas a respeito da instabilidade estrutural, que caracterizava, como uma das características aí do Estado na América Latina. Isso. Pode complementar, então, a partir daqui, se sentir assim à vontade. Perfeito, não, com certeza, Leonardo. Então, como eu havia falado, né, acredito que as principais contribuições desse conjunto de intelectuais, né, que buscaram pensar as características do Estado da América Latina é a inserção dependente no mercado mundial, né, a forma pela qual o capitalismo ele vai ser introduzido na América Latina, ele vai ser já, de certa forma, subordinado ao centro do capitalismo. Isso vai produzir, além disso, uma heterogeneidade estrutural, ou seja, os vários arranjos produtivos é como se eu afirmasse que não havia à época da inserção do capitalismo na América Latina um capitalismo puro, né? Não havia um modo de produção puro, até porque não há como a gente afirmar, né, que há um modo de produção puro. Havia um capitalismo caracterizado por exemplo, pelo trabalho escravista, né? Há, claro, ainda um debate na literatura a esse respeito, se havia, se não havia capitalismo, se era feudalismo, se, entre aspas, a gente não precisa entrar nesse ponto agora, né? Mas, de qualquer forma, essa heterogeneidade, como que ela se caracteriza? A ideia é de que não é possível, na América Latina, pelo menos até então, que haja uma correspondência da base material com a superestrutura. Então, haveria uma força de desagregação social e o Estado ele deveria, de certa forma, assumir uma configuração mais autoritária para manter a integração, né, em função dessas forças desagregadoras. E esse fenômeno ele vai provocar, por exemplo, que a gente tem na América Latina, caudilismo, populismo, as próprias ditaduras militares, o exemplo do Brasil, o poder moderador, a ditadura do Estado Novo, né, com o varguismo. Bom, essas formas autoritárias de configuração do Estado, a gente não observa de uma forma tão presente no centro do capitalismo. Então, é uma característica própria da periferia na América Latina. Então, isso não é um desvio, digamos assim, é um sintoma, né, que demonstra que, no contexto da periferia, ao contrário do consenso, né, a coação ela é muito mais necessária para a manutenção das relações de produção, enquanto no centro o consenso é muito mais facilmente produzido do que é necessária a coação, certo?
Por fim, né, encaminhando aqui a resposta ao último ponto, eu diria que para todos aqueles intelectuais que se aproximaram mais do pensamento marxista, né, há uma interessante proximidade com as análises do jovem Marx, cuja categoria central de crítica vai ser a alienação, e do Marx de maturidade, que vai ser o fetichismo, né, em que indicam que o Estado da América Latina ele padeceria de uma espécie de dupla alienação, uma espécie de heteronomia constitutiva. Então, assim como Marx criticava essas dualidades, essa forma pela qual havia uma heteronomia, né, no caso, né, categorias econômicas que se fetichizavam, se tornavam autônomas, retroagiam no indivíduo, impossibilitando que ele tomasse, né, digamos assim, as rédeas da sua história, né, que o homem pudesse tomar as rédeas da sua história. Aqui, da mesma forma, o Estado ele se alinha a essa crítica, né, de dupla alienação, porque o Estado ele não consegue assumir uma característica autônoma. Ele não é autônomo. Justamente a dependência, né, impossibilita uma independência, portanto, uma autonomia dos rumos da região. Né? Então, eu acredito que esses são os principais fatores que a intelectualidade vai produzir como achados teóricos, e é em cima desses fatores que o pensamento crítico atualmente deve se avançar e aprofundar. Então, certo. é isso. Certo, muito obrigado, Moisés, muito obrigado aí. Muito pontual aí as tuas colocações, e acho que também servem para bastante reflexão aí de quem está iniciando, né, essa imersão nessa temática do Estado na América Latina. Agora eu passo a palavra ao professor Ricardo Chota para também fazer seus comentários, e aí repito a questão, né? Eu repito a pergunta também, né? O que tu entendes que são as principais contribuições, então, desses autores da intelectualidade latino-americana para pensar essa crítica ao Estado, essa análise crítica do Estado capitalista na América Latina? Bom, obrigado aí, Leonardo, pela questão. E, sendo muito honesto, eu venho estudando o debate do Estado na América Latina há menos de 2 anos. Então, eu creio que eu não teria capacidade para dimensionar as principais contribuições dos intelectuais latino-americanos, né, para esse campo de estudo. Tem um livro recém-publicado pela Expressão Popular, que é do Leonardo Granato, que faz parte do NEPEC, O Estado Latino-Americano, Teoria e História, que é uma excelente introdução para o leitor de língua portuguesa interessado em saber mais sobre o tema do Estado na América Latina. Ali nós encontramos uma vasta bibliografia sobre o tema. No entanto, eu apenas gostaria de pontuar uma contribuição com base na tensão analítica entre instrumentalistas e autonomistas que se repõe na intelectualidade da região. Um autor como o equatoriano Agustín Cueva, crítico das teorias da dependência e adepto do marxismo clássico, enfatiza a dimensão coercitiva do Estado na América Latina. Segundo ele, não é factível derivar o Estado latino-americano de uma teoria do Estado capitalista em geral, da forma democrática parlamentar de Estado. Mas seria mais correto identificar a forma que assume esse Estado diante de determinações históricas concretas, ou seja, diante das leis objetivas de acumulação, concentração e centralização de capital. A função de reprodução ampliada do capital se sobreporia à forma desse Estado. O Estado capitalista, nos elos débeis, tende a adquirir formas ditatoriais, formas despóticas e autoritárias, em razão do acúmulo de contradições, da sobrecarga de funções do Estado e das dificuldades estruturais de construção da hegemonia burguesa, que seria avessa aos interesses da dominação imperialista. Ou seja, para o Cueva, o Estado na América Latina se sustenta muito mais pela coerção, pela violência, do que propriamente pela hegemonia, porque a hegemonia não seria dos interesses da dominação externa imperialista. A exceção e a coerção, portanto, seriam a norma no equacionamento das crises políticas, econômicas, por parte do Estado na região. Assim, a forma democrático-parlamentar seria uma flor exótica nos elos frágeis do sistema capitalista, e a dominação estatal seria exercida principalmente pela coerção, na apreciação de Cueva.
Já um outro autor, como o boliviano Zavaleta Mercado, chama atenção para o caráter problemático da questão nacional na América Latina, a qual deve ser pensada do prisma de suas consequências para o exterior e a ligação deste com a composição interna dessas formações sociais. A questão nacional também se relaciona com os momentos constitutivos de cada formação social, os quais são vivenciados sob intensidades distintas. Uma vez que os modos de produção coexistem sob a dominância do capitalismo, como sustentava Poulantzas e Althusser, sendo a heterogeneidade um elemento constitutivo dessas sociedades, as quais são designadas de sociedades abigarradas por Zavaleta Mercado, pode existir um idioma comum a uma coletividade que pertence ao modo de produção pré-capitalista prévio. Ademais, o momento constitutivo das formações latino-americanas, isto é, aquele momento em que as coisas começam a ser o que são, é atravessado pela acumulação originária, pela subsunção formal do trabalho ao capital, pela subsunção real do trabalho ao capital e pela determinação dependente, manifesta na incapacidade destas formações de se apropriarem plenamente do excedente econômico. As origens históricas, todavia, não impossibilitam a reconstrução do destino histórico da América Latina para Zavaleta Mercado. Daí a importância de seu conceito de equação social para compreender as relações entre Estado e sociedade civil no momento presente. Assim, Zavaleta Mercado vê o Estado como um personagem central na formação social, inclusive para o mercado, sendo ele próprio o ambiente da produção. O instrumentalismo, segundo Zavaleta Mercado, teria seu momento de verdade na acumulação originária e na subsunção do trabalho ao capital, nos momentos primordiais do poder. A ocupação do Estado por personas das classes dominantes não é uma interpretação instrumental do Estado, mas uma situação instrumental para este boliviano, pensador boliviano. Já a despersonalização do Estado só ocorre com relativa autonomia e só ocorre, né, quando há uma autonomia relativa desse Estado e requer um longo caminho para se consolidar. Zavaleta Mercado avança no sentido de demonstrar que estruturalismo ou instrumentalismo não são marcos metodológicos para estudar o Estado, mas sim a descrição de fatos históricos da constituição do poder político. Enfim, para Zavaleta Mercado, e agora cito Zavaleta Mercado, o Estado é a síntese da sociedade. Isso quer dizer que o resultado político, que é o resultado político, sua consequência revelada em última instância, mas não um resumo literal da sociedade. Zavaleta Mercado fala de uma síntese, mas de uma síntese realizada a partir de um ponto de vista determinado, ou seja, uma síntese qualificada, constituída do ponto de vista das classes dominantes. Então, eu creio que esses dois autores, eles fazem, sim, né, um avanço por parte dessa tradição crítica que eu fiz menção na primeira pergunta, cada um a seu modo, né, em problemáticas distintas, um mais já dialogando com o marxismo clássico, enquanto o outro dialogando com a problemática da dependência. Então, seria essa a minha resposta, Leonardo. Obrigado. Certo, muito obrigado, Ricardo Chiota. Muito obrigado também, Moisés Reck, pelas considerações aí acerca dessa segunda questão. Vocês trouxeram aí diversos elementos assim que mostram a especificidade, né? Trazendo essas contribuições desses autores, trazendo essas categorias como a heterogeneidade estrutural, como a questão de pensar também a partir do Estado pensando a periferia, e trazendo esses autores como Agustín Cueva, René Zavaleta Mercado, também a gente consegue verificar e consegue entender com esses elementos que estudar o Estado sob uma perspectiva crítica, ainda assim, ainda mais na América Latina, exige realmente um esforço intelectual um pouco mais aprofundado, né? Porque coloca mais aprofundado em relação a outra perspectiva, digamos assim, porque não estamos falando apenas das instituições e dos aspectos formais e legais do Estado, mas sim estamos falando aí de aspectos materiais concretos, né, de luta política dentro dessas instituições, fora dessas instituições do Estado. Então,
me parece que esses elementos são importantes para mostrar também para quem está nos assistindo agora, que está iniciando aí nessa jornada, como é necessário complexificar, né, essa análise, como é necessário pensar no Estado, sobretudo na América Latina, a partir dessa totalidade que é o capitalismo dependente, o capitalismo periférico. E eu acho que abrindo com esses elementos, assim, a gente passa a pensar em diversas possibilidades de entender o Estado, né? Inicialmente, pensar na sala de aula, na medida que vai ensinar os estudantes, mas também os estudantes e pesquisadores, pensar suas pesquisas e a sua prática, né, de pesquisa específica. E eu queria saber, a segunda questão, então, vem nesse sentido, né, de pensar essa questão de uma agenda de pesquisa, de possibilidades de pesquisa a partir dessa perspectiva crítica, porque nós verificamos diversas abordagens, né, em que focam no aspecto formal, né, então é um pouco mais comum nós vermos isso. Agora, sob uma perspectiva crítica, sobretudo na América Latina, pensar o Estado capitalista, eu acho que, por exigir essa elaboração intelectual bem robusta, né, ela também nos abre diversas janelas e possibilidades de pensar o Estado e os fenômenos que circulam e fazem parte do Estado, né? Então, a questão objetivamente seria essa, assim, eu gostaria de saber de vocês, primeiro, quais são as possibilidades que vocês vislumbram a partir dessa perspectiva crítica. Então, para quem está nos assistindo e pensa gostou da perspectiva, gostou da possibilidade de pensar essa perspectiva na sua pesquisa, né? Quais são as possibilidades de agenda, de pesquisa que se abrem a partir disso? A gente sabe que no NEPEC nós temos uma ampla agenda de pesquisa a esse respeito, mas também são diversos níveis possíveis de tipos de pesquisa, né? Então, eu queria saber de vocês quais as possibilidades que vocês vislumbram de agenda de pesquisa sobre o Estado, na perspectiva crítica, né? E na América Latina. E, por fim, também, né, nessa mesma questão, queria também que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com a pesquisa atual de vocês, né, para que também quem esteja nos assistindo possa também se identificar de uma forma um pouco mais concreta também com essa possibilidade de agenda de pesquisa. Então, acho que agora o professor Ricardo poderia iniciar e, em seguida, o professor Moisés também faz seus comentários. Obrigado, Leonardo. O que eu gostaria de salientar é que a agenda de pesquisa em torno do Estado na América Latina, como argumentam diversos especialistas, surge da própria realidade histórica na região. Então, como uma necessidade imperiosa suscitada pelos fatos. Com a transição das ditaduras nas décadas de 80 e 90, a maior parte da intelectualidade esteve fascinada com a problemática da democracia, das políticas públicas, da cultura política e das instituições políticas em flagrante abandono de temas como Estado, classes sociais, imperialismo, dependência, subdesenvolvimento e revolução. Porém, a hegemonia neoliberal e os conflitos políticos em torno da forma de desenvolvimento a ser seguida pelos países da região mostraram os limites daquela problemática. E no século XXI ocorre uma proliferação de estudos críticos sobre o Estado latino-americano, como é demonstrado no livro que fiz menção de Leonardo Granato. Ali uma compilação de uma vasta bibliografia de estudos que têm sido feitos desde o início do século XXI. Então, existem muitas possibilidades de pesquisa em torno dessa problemática, né? Se nós pensarmos o processo de financiarização, reprimarização econômica, enfim, é uma realidade gritante, né, por assim dizer, que vem atraindo o interesse dos especialistas. Então, há muitas possibilidades de estudos sobre essa temática do Estado. Minha pesquisa atual, que darei início como bolsista de pós-doutorado no programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão, versa sobre o projeto de nação da extrema-direita brasileira bolsonarista, liderada por um setor das Forças Armadas, cujas lideranças foram formadas por uma geração da década de 1970,
na Academia dos Agulhas Negras, a AMAN. É uma pesquisa sobre o documento intitulado Projeto de Nação, o Brasil em 2035, publicado pelo Instituto Sagres. Nela buscarei compreender a natureza e o papel do Estado preconizado por essas forças políticas, bem como os possíveis efeitos desse projeto para as classes sociais, caso seja implementado. E esse pós-doc eu consegui uma bolsa da Fundação de Amparo do Maranhão, a FAPEMA, e eu começarei ele em março. Né? Então, agora eu vou me dedicar a esse tema no próximo ano e tentar aprofundar esse tema. E essa perspectiva crítica, ela vai estar presente com referência ao trabalho desses autores que fiz menção, principalmente, né, ao Nico Poulantzas e seus conceitos de estatismo autoritário, poder de Estado e aparelho de Estado, bloco no poder, práticas de classe, lutas de classe, relações de força e ação das forças sociais, forma de Estado e forma de regime político, alianças e acordos políticos. Nessa análise, as classes sociais dominantes são matizadas nas seguintes classes ou frações: dominante, reinante, hegemônica, pensadas nas alianças que dão origem a blocos no poder, a unidade política da relação entre as classes dominantes com o poder de Estado, com a presença de classes apoios, categorias e grupos sociais. Além disso, os papéis do Estado, papéis técnico-econômicos, no âmbito das relações sociais e econômicas de produção e produtividade do trabalho, papéis políticos na arena da luta de classes, no sentido de desorganizar a luta das classes dominadas e organizar a luta das classes dominantes, e papéis ideológicos no sentido de conformar tais classes à ordem estabelecida, sendo um fator de coesão dos níveis de uma formação social, né, para citar os termos de Poulantzas. Zavaleta Mercado também será um autor muito importante para a minha pesquisa e a sua concepção da centralidade do Estado dependente na manutenção da situação de dependência e seus aportes conceituais e metodológicos sobre o tema do Estado. Também os autores que discutem a novíssima dependência, como Luiz Fiore, Décio Sais e Angelita Souza, todos eles servirão, né, através de suas contribuições conceituais, teóricas e metodológicas, para que eu possa estar fazendo esse estudo sobre esse projeto de nação da extrema-direita bolsonarista. Então, seria isso, Leonardo. Fecho aqui, né, a minha resposta à questão proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Muito interessante, muito atual, né, essa abordagem, e mostra a possibilidade e a necessidade, né, de trabalhar a questão do Estado e a questão da luta política, né, nas instituições, pensar as instituições a partir da luta política, né. Então, meus parabéns, muito interessante, e obrigado pelas sugestões também de possibilidades aí de pesquisa, de agenda de pesquisa para quem está nos assistindo. Agora, professor Moisés, poderia fazer seus comentários, por favor? Não, perfeito. Leonardo, eu também, né, imagino que a agenda de pesquisa sobre teoria do Estado, teoria crítica do Estado especialmente, ela é riquíssima, né? Porque as grandes questões que foram levantadas na década de 70, 80, elas não foram, digamos assim, elas não se encerraram porque houve uma resposta definitiva e consensual, mas é porque os eventos históricos exigiram, né, que os rumos das pesquisas se encaminhassem para estudo de ditadura, estudo de democratização, enfim. Ocorre que, então, todas as questões que foram levantadas naquele período histórico, elas ainda estão, de certa forma, em aberto, embora hajam certos consensos em algumas questões, muito ainda pode ser feito. Então, questões atinentes, por exemplo, à modernização industrializante, né, que desdobra-se no estudo sobre burocracia, né, e a função da burocracia como uma função de modernização do Estado, né, e isso vai desdobrar, por exemplo, pesquisas sobre empresas estatais. Além disso, uma agenda que envolva o estudo sobre classes sociais e Estado, né. As nossas classes sociais, e aqui eu levanto uma hipótese, talvez não sejam exatamente as mesmas quando Cueva, Lechner, Kaplan estudaram, né, e produziram suas pesquisas. Talvez as classes sociais hoje elas precisassem de uma certa atualização no seu campo de pesquisa para que a gente pudesse analisar a fisionomia melhor de como as classes elas se relacionam com o Estado, né?
Além disso, pesquisas atinentes à ideologia. Né? A ideologia, embora existam autores que, após, né, grandes teóricos do marxismo, como Althusser, o próprio Adorno, tenham feito pesquisa sobre ideologia, é o caso do Zizek, do Slavoj Žižek, no campo de pesquisas que dialogam com a teoria crítica do Estado, a ideologia ela não foi propriamente um campo que avançou muito, embora existam pesquisas que tratem sobre essas questões. Eu acredito que o campo do estudo da ideologia, da relação que se tem com o Estado, com os aparelhos de Estado, é um campo ainda a ser avançado e aprofundado ainda mais. Outro ponto na pesquisa que eu acho que o pensamento crítico está praticamente engatinhando é a análise do poder judiciário, né, do poder judicial. Né? Esse é um poder, né, e especialmente um objeto de pesquisa que tradicionalmente tem sido pesquisado pelas linhas institucionalistas, né, com análises, né, de matrizes liberais. Né? O pensamento crítico quase não produziu nada a respeito do Poder Judiciário e como que o Poder Judiciário se articula na burocracia, enfim, no aparelho de Estado, com a ideologia, com classes sociais, né? Uma análise de caráter marxista sobre o Poder Judiciário, eu acredito que seja um campo de pesquisa que deva ser pesquisado, né? É um objeto de pesquisa que deve ser analisado, né? com bastante assim, rapidez, né, com bastante rapidez, porque ainda é um campo que quase não tem nada a respeito. Enfim, a gente poderia falar de vários estudos e várias questões que merecem pesquisa, especialmente à luz da vinculação, à luz da teoria crítica do Estado, né, vinculando com a teoria crítica do Estado. Agora, propriamente com relação à segunda questão, né, a minha pesquisa, eu ingressei recentemente, né, no doutorado para fazer pesquisa sobre teoria crítica do Estado, recentemente, então, é algo ainda que está também de forma embrionária, a minha pesquisa, ela está ainda embrionária, mas eu acredito que a pesquisa ela se encaminha para uma análise e uma atualização das teorias a respeito da autonomia relativa do Estado na América Latina. Né? Então, como que a autonomia relativa, que é uma hipótese de pesquisa vinda do pensamento marxista, né? O próprio Marx, no 18 de Brumário, vai levantar essa hipótese, o Lanças vai aprofundar, assim por diante. A questão da pesquisa sobre como que a autonomia relativa ela se configura na América Latina, né? Como que essa autonomia ela se atualiza na periferia do capitalismo. Então, também eu acredito que seja um objeto de estudo que mereça ser estudado em função da característica específica que ele assume no contexto da periferia. Também encaminharia, Leonardo, a pergunta nesse sentido, né, e me coloco aqui à disposição para mais questões. Obrigado, Moisés, muito obrigado. Então, essas questões que tu coloca, né, e sobretudo a tua abordagem na pesquisa atual também, eu acho que serve bastante de referência também para a maior parte das pessoas que estão nos assistindo também, que são pessoas que estão aí iniciando essa abordagem sobre o Estado, iniciando essa prática e recorrendo agora a esses instrumentos analíticos, né, para pensar o Estado a partir de uma perspectiva crítica, e ainda que seja uma pesquisa já avançada, já de doutorado, também é interessante mostrar que essa forma embrionária, né, que ela está no momento, e como que ela pode ser articulada, né, com todas as questões que a gente trabalhou aqui, nessas questões que nortearam aqui esse debate, né, esses comentários que foram muito enriquecedores, assim. Eu diria para vocês que todas as questões colocadas aqui, me parece, e os seus comentários, as suas respostas, né, me parece que dão um certo roteiro muito interessante para iniciar esse pensamento sobre uma perspectiva crítica do Estado. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, a disponibilidade, né, e agora a gente está encerrando o nosso NEPEC Debates, né, e eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma consideração final, e em seguida nós vamos já encerrar, mas o debate continua com certeza. Vocês têm alguma consideração final? Eu só agradecer, Leonardo, o convite, né? Agradecer também ao professor Ricardo pela participação, excelente
a resposta a todas as questões, né? Então, eu espero que, eventualmente, quem puder estar ouvindo e vendo, né, esse vídeo no YouTube, futuramente, se interesse pela pesquisa da teoria crítica do Estado. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite aí, Leonardo, NEPEC, agradecer também o colega Moisés, a participação também brilhante aí nas respostas, e me colocar à disposição aí do NEPEC para futuros eventos, atividades que tiverem, também nós estamos organizando outras atividades. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde aí, ou boa noite, ou bom dia para todos e todas que nos assistirem aí futuramente, tá bom? Então é isso. Perfeito, muito obrigado, professor. Obrigado pela disponibilidade de vocês estar aí com nós aí nessa tarde, mas assim, para quem está nos assistindo durante a manhã, a noite, a madrugada também, saudações, e também eu gostaria de lembrar vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, que se tem interesse nessa temática, se tem interesse em continuar aprofundando esse debate, vocês se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, e porque existem aí um acervo de alguns eventos que já foram realizados, como eu comentei inicialmente, sobre essa temática, lançamento de livros, algumas publicações que foram produção aí do nosso NEPEC, do nosso núcleo, e então convido vocês a se inscreverem aí no canal e para acompanhar, né, para acompanhar essa série de debates aí que em 2023 vão se multiplicar. Então, esse NEPEC Debates agora tratou do tema do Estado e a teoria crítica na América Latina, e eu agradeço a presença dos professores Moisés Reck e Ricardo Chiota. Então, me despeço por aqui, vocês podem deixar os comentários aí que nós vamos, de alguma forma, nós vamos responder aí os comentários que ficarem aí no vídeo, e vamos mantendo contato por aí. Então, incentivo vocês também que estão nos assistindo a entrar no nosso site lá do NEPEC e buscar aí as publicações que foram já realizadas, para que possa também, esperamos, contribuir aí com as pesquisas futuras também de vocês que nos assistem. Então, muito obrigado, até mais e até o próximo NEPEC Debates.